Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e indo direto ao assunto, vamos tratar do balão chinês que sobrevoou os Estados Unidos, dizendo o que é que ele estava fazendo lá. No vídeo de ontem nós apenas especulamos, dando nossa opinião a respeito do que efetivamente eles estavam buscando com aquele balão. No vídeo de hoje, diferentemente, nós traremos uma análise do site The Washington Examiner, que, ao final de contas, é a opinião velada de uma parte do establishment, de uma parte do Estado profundo norte-americano. Trazendo esta análise aqui, vocês vão ter uma ideia melhor de como as coisas estão se encaminhando no mundo. Não se trata apenas e tão somente de entender a respeito do balão, mas como esse balão reflete o conflito que está acontecendo. Bom, primeiramente eu quero, antes de nós adentrarmos na análise, fazer apenas um pequeno comentário a respeito do fato de que o balão foi derrubado. As pessoas, algumas comentaram no vídeo de ontem que o que os Estados Unidos deveria ter feito era tentar capturar o balão para tentar capturar o satélite nele localizado. Só que eu imagino o seguinte, que um satélite desse deve ter algum dispositivo de autodestruição, ou seja, algo que possa derreter os transistores caso ele seja capturado. É uma coisa meio que óbvia, né? Que se você está utilizando um equipamento desse para espionagem, porque é a especulação norte-americana, evidentemente que você não vai deixar provas disso. Então, se você tiver o dispositivo capturado, pelo menos os dados que estavam ali dentro acabam sendo derretidos em algum dispositivo desses ou mesmo detonado, né? Então eu penso que qualquer esforço para tentar fazer com que o satélite ou o balão, né, com aquele satélite fosse baixado à Terra seria um esforço acima dos resultados, das recompensas que poderia se conseguir. Se fosse fácil, eu acredito até que eles teriam feito. Só que para que vocês tenham uma ideia, o feito da derrubada desse balão já foi algo extraordinário, porque as alturas em que o piloto do avião que foi designado para derrubar o balão subiu eram alturas extraordinárias, tão altas que havia um risco muito grande de o piloto não aguentar a pressão da subida. Então só o feito de derrubar já é algo que foge aí da normalidade. Então não era uma opção viável, no meu entendimento, né, tentar capturar aquilo que tinha no balão. Mas vamos à análise em si. O que eles estão especulando a respeito do que esse balão então estaria fazendo? Vamos começar com a inteligência de direcionamento, eles dizem aqui, né? As imagens de conjunto de sensores / potência do balão e uma avaliação mais ampla das operações dele, né, indicam fortemente que esse balão estava envolvido em operações de imagem de grande angular e possivelmente, então indicam fortemente, primeira coisa, não estão afirmando, mas dizem também possivelmente que ele estava focado em atividade de radar no solo. E por que isso merece atenção especial? Porque a demora do balão foi sobre uma base norte-americana em Montana que tem artefatos que atravessam continentes e que podem causar problemas nuke. Então são os MBI nuke, né? O que é um MBI? É um artefato que pode atravessar um continente inteiro, ou seja, sair lá dos Estados Unidos e acabar lá na China. Então eles queriam estudar qual era a potencialidade nessa hipótese levantada aqui no site, nessa especulação, né? A capacidade do balão de manipular sua velocidade e câmeras forneceria então a ele uma segmentação e táticas mais precisas para um possível ataque nuke nos Estados Unidos. A recíproca também é verdadeira. Se eles fizessem um ataque contra os Estados Unidos, seria muito interessante conhecer o solo, conhecer qual o tipo de proteção que a base continha, para que eles pudessem então desenvolver o dispositivo correto para perfurar o solo, por exemplo, né? Porque muitas vezes esse tipo de situação é guardada embaixo de uma grande quantidade de concreto, ferragem, rochas,
mas existem dispositivos que fazem perfuração em vários metros para baixo do solo para então, depois, estando lá dentro, eles serem acionados e causarem a destruição ao qual foram programados, né? Aí eles dizem aqui, eles fazem uma observação. Isso não quer dizer que a China planeja ou antecipa tal situação, mas esse balão se encaixa na postura nuke cada vez mais agressiva de Pequim. O balão também permitiria a coleta de informações sobre a velocidade e natureza das respostas defensivas dos Estados Unidos, não só defensivas, eu penso que ofensivas também, e a sua presença. E, mais uma vez, isso forneceria informações valiosas sobre a doutrina Milley dos Estados Unidos, bem como sobre a prontidão e a postura da força americana, ou seja, quantos estariam naquela base, qual é a prontidão, qual a velocidade que haveria de reação. Pessoal, isso indica, e vamos fazer uma ressalva aqui, a China nega, ela diz que há um exagero na análise do que para que serviria esse balão. Eles disseram que o balão apenas se perdeu, fugiu de rota, que na verdade ele era um balão para fins civis, para análise do meio onde nós vivemos, né, que até essa palavra já é proibida hoje em dia, é a palavra correta. E inclusive há fontes aí que nem são tão confiáveis, mas enfim, há algumas fontes aí dizendo que a China disse que devido ao exagero e à destruição desse equipamento civil, haveria então algum tipo de revide por parte deles. Eu duvido que haverá algum tipo de revide. Talvez isso é apenas uma maneira de dizer, olha, vocês estragaram um objeto valioso nosso para análise, podiam ter confiado na nossa palavra. Talvez seja algo nesse sentido, assim, para criar uma aparência de que nada acontecia. O que é, o que não é, nós podemos só especular. Mas aqui, segundo o que eles dizem, o balão também permitiria esse tipo de análise de situação Milley, né? Então, é uma situação que preocupa o mundo, porque ao final de contas essas duas potências estão prestes a se enfrentar, segundo muitos analistas aí agora estão dizendo, coisa que nós adiantávamos em alguns anos, né, e fomos motivo aí de descrédito na época, né? Então o balão provavelmente também estaria envolvido no monitoramento das condições, né, do meio onde nós vivemos, de alta altitude acima dos Estados Unidos, o que é valioso para operações futuras. Por que é valioso conhecer a situação, as condições do ambiente em que nós vivemos acima dos Estados Unidos? Porque hoje, isso é uma coisa difícil de se provar, mas existem maneiras de manipular o ambiente onde nós estamos vivendo, o meio onde nós estamos vivendo. Então, por exemplo, fazer precipitar granizo ou chuvas ou algo nesse sentido não é algo que é hoje relegado apenas à ficção científica, tá, pessoal? Provavelmente também procurou monitorar as comunicações Milley civis dos Estados Unidos e as emanações eletromagnéticas. O balão pode ter sido equipado com laser, infravermelho, micro-ondas e outros sistemas de sensores. Pode ter tentado mapear ou monitorar os sinais do Wi-Fi civil e de comunicações celulares. É importante notar que o balão transitou não apenas por cima desses artefatos que atravessam continentes, mas também por áreas que são frequentemente utilizadas pelo Comando Estratégico das Forças Norte-Americanas para treinamento extremamente sensível e atividades operacionais relacionadas ao controle e comando nuke. Este trânsito posterior pode ter sido acidental, no entanto, quando os Milley dos Estados Unidos começaram a bloquear o balão. Em seguida, há o elemento de inteligência política. A principal missão do balão pode ter sido testar as respostas de Washington à sua presença. O que nós vamos fazer agora que nós avistamos o balão? Vamos tentar derrubar? Vamos tentar capturar? O que nós vamos fazer? A velocidade da resposta. Ou nós vamos deixar isso aí passar? O que Washington vai proceder? Então, a resposta, a derrubada do balão, é um motivo de análise. Então, eles vão agir dessa maneira caso algo semelhante aconteça.
Eles têm essa capacidade. Não é certo que o líder Xi Jinping estivesse ciente do voo do balão, mas as tendências cada vez mais agressivas de Xi em relação aos Estados Unidos significam que é provável. Independentemente disso, pelo menos elementos da Comissão Mili Central veriam esse voo de balão como um meio de avaliar a resposta do governo Biden em duas áreas principais. A primeira é se a administração divulgou o proprietário e a finalidade do balão. E a segunda é sua resposta à incursão do balão. Por que se ele iria divulgar o proprietário do balão? Porque se ele divulga e divulgou, isso é sinal de que ele não está preocupado com um jogo de aparências em relação à China. Ele está botando todas as cartas na mesa. Isso indica uma força, na verdade. Porque quando você nomeia o seu adversário, você não tem medo de represálias. Você está apontando, foi ele, foi você. E aí o que você vai fazer? Então, mostrou uma determinada força. Quem fez foi isso. Foi a China, segundo eles. E a segunda é sua resposta. Como é que eles vão responder? Coisa que eu já comentei anteriormente. Embora houvessem preocupações legítimas sobre os riscos civis relacionados à queda do balão, o governo Biden pode ter propagado essa preocupação de aversão ao risco, esperando para derrubar o balão até que ele estivesse sobre a água. Então isso também é uma avaliação. Se eles vão proceder dessa maneira, se eles vão derrubar cada objeto que eventualmente sobrevoar os Estados Unidos, identificados como sendo da China, o que é que nós podemos colocar nesses balões que possam cair em terra e provocar algum tipo de danos? Eu estou apenas especulando, né, pessoal? Não estou dizendo que eles farão isso, mas poderia ser uma análise que poderia ser feita. E se nós colocássemos aqui algo que, se for derrubado, poderá trazer algum tipo de flagelo, algum tipo de destruição em massa, algum tipo de problema adicional caso caia em solo? Só para especular em uma das várias possibilidades que poderia ser levantada a respeito da atitude que eles tomaram. Pessoal, em resumo, isso aqui, pouco importa o que é que de fato eles queriam lá. Para nós que estamos analisando aqui de fora, isso pouco importa. Para eles importa muito, claro. Mas o que importa para nós é saber que esse conflito está escancarado. E nós aqui no Brasil, não interessa essa torcida para um lado, para o outro, não interessa tanto, mas interessa saber que esse conflito é real, ele pode acontecer e descambar de uma maneira mais quente, por enquanto ele está frio, e sabendo disso nós temos que pensar o que nós faríamos para nos blindar dos efeitos, que viriam a despeito disso. Não que nós pudéssemos nos blindar totalmente. O Brasil não é uma ilha, nós estamos integrados, muito integrados no mundo, mas justamente por conta dessa dependência que nós temos desses dois gigantes, como é que ficaria o nosso país caso aflorasse algo nesse conflito aí que impedisse, por exemplo, as rotas de importação e exportação? O que o Brasil traz de fora que é importantíssimo aí para a nossa sobrevivência e bem-estar? Tudo isso eu espero que as autoridades aí de todas as áreas estejam pensando, porque é um cenário muito real, tá, pessoal? E aí, se as autoridades não estiverem pensando, pelo menos eu espero que vocês, individualmente, façam aí um mínimo de preparação para uma situação dessa. Não querendo interferir no conflito a favor de um lado ou de outro, mas de uma maneira que vocês mesmos possam minimizar o sofrimento próprio e da família. Beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.